Então, tem vários problemas em decorrência da ingestão de trigo e na prática clínica diária, esse diagnóstico, ele, felizmente, continua baseado nos sintomas, né? Então, é difícil encontrar esses marcadores, mas é muito fácil identificar pelos sintomas. Você nunca vai saber se é o trigo, se é o glúten especificamente, se é o produto do trigo. Claro, se eliminou o trigo, você já sabe que foi o trigo o problema. Isso pode voltar no futuro, pode não voltar, né? Tem o exemplo da minha namorada, eu falei, ela tem problemas de sensibilidade ao glúten e alergia. Então, tudo que ela come, né, ela tem hipotireoidismo, vários componentes da dieta estão favorecendo o hipotireoidismo dela, que foi desencadeado na adolescência, com muitas pessoas, muitos brasileiros. É das doenças autoimunes mais comum, o hipotireoidismo. Então, a eliminação do trigo resolve o problema. Não resolve, o hipotireoidismo está viciado no remédio, já tem há muito tempo, mas resolve o problema de alergia dela. E são outros componentes alimentares. Então, tem pimenta também, que ela tem alergia, e a cara dela fica vermelha, começa a coçar a cabeça, começa a coçar o corpo todo. Então, alergia, de certo modo, é pior, porque você tem os sintomas imediatos, mas a doença autoimune é alimentar, botar fogo na fogueira. A doença autoimune vai prejudicando a saúde ao longo da vida e vai aumentando a chance de morte. A mortalidade é reduzida daquele doença autoimune. Por isso tem que resolver. Não é só ficar tomando remédio para outro, não. Né? Então, são vários sintomas, ou em geral, diversos grãos, pimenta, solanácea, alerginosa, tudo isso aí. E vamos ao outro estudo para você ver como outros componentes alimentares do trigo não estão envolvidos na equação, não só o glúten em si. Vamos lá, vamos ao estudo. Suspeita de sensibilidade ao glúten não celíaca confirmada em poucos pacientes após provocação com glúten em ensaios duplos cegos controlados por placebo. Então, resumindo, pessoal, são vários estudos, ensaios clínicos duplo cego, maior grau de ciência da evidência da literatura científica. Então, o desafio do glúten duplo cego, controlado por placebo, foi proposto para confirmar um diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaca em pacientes sem doença celíaca que responderam a uma dieta sem glúten. Então, para determinar a precisão dessa abordagem, analisamos os dados de 10 ensaios clínicos duplo cego controlados por placebo de desafio de glúten, compreendendo 1.312 adultos. Então, muita gente, pessoal. Os estudos variam na duração do desafio, intervalo de 1 dia a 6 semanas, doses diárias para o desafio do glúten varia também, então variou de 2 gramas a 52 gramas de trigo, e 3 estudos administrativos teve mais de 8 gramas de glúten, e a composição do placebo, né, o grupo que achou que estava consumindo trigo e glúten, mas consumiu outra coisa. Teve glúten no placebo, teve produtos diversos, né, teve xilose, teve proteína do soro do leite, que é o whey protein, arroz, amido de milho, enfim, carboidratos fermentáveis, várias coisas no placebo. Daí o resultado foi o seguinte, gente, 38 de 231 pacientes, ou seja, 16% apresentaram sintomas específicos do glúten. Então, qual é a conclusão? Qual é a moral da história? Que apenas 16% dessas pessoas que relataram ter sensibilidade ao glúten, na verdade, tinham sensibilidade a outros componentes do trigo e também a outros componentes dietéticos, porque eles eliminaram o glúten, eles tiraram o glúten e as pessoas continuaram tendo o mesmo problema com o trigo, né? Ou eles colocaram placebo, colocaram esses carboidratos fermentáveis, soro de leite, e a pessoa teve a reação, reagiu ao soro, né, aos produtos incluídos no grupo de placebo. Então, as causas são diversas, pessoal. Essa é a moral da história. Então, concluindo aqui, esses achados revelam heterogeneidade e potenciais falhas de metodologia entre os estudos de desafio do glúten. Lançam dúvidas sobre o glúten como componente alimentar culpado. Então, voltando aqui, pessoal, para cá. Lançam dúvida sobre o glúten como potencial culpado. Como eu falei, pode ser os componentes do trigo, pode ser outros componentes agrícolas, pesticidas, pode ser o soro do leite, pode ser coisas do produto processado em si, né, que as pessoas comem tantos produtos processados que você nem sabe o que está desencadeando o problema, né? Pouca gente reage ao embutido, mas a minha namorada, ela reage ao embutido, porque tem pimenta, tem glutamato monossódico. Alguns não tem, então você tem que ler o rótulo. Tem uns embutidos que ela não reage, tem uns embutidos que ela reage, no caso de alergia dela, né? Então, muita gente faz essa dieta do glúten auto-administrada e por conta desse fenômeno de autodiagnóstico aí, e por conta da ausência de marcadores de ausência de marcadores de diagnóstico, fica mais fácil fazer a dieta de eliminação mesmo e sentir os sintomas. Como eu falei, 50% da população tem processos autoimunes subjacentes, problemas de saúde
sérios, 50% da população, 85% da população está resistente à insulina. Então não tem como fugir, gente. E mesmo que você não tenha agora, não vai abusando da flexibilidade do corpo. O corpo é flexível, como eu falei lá no começo. Vai comer uma fatia de pão, mas para muitas pessoas uma fatia de pão não vai dar nada, provavelmente a maioria das pessoas. Mas se você abusar, daí uma fatia se torna intolerável. Então, o que vale mais agora? Você prevenir, né, comer, digamos, uma fatia de pão pro resto da vida, ou você se entupir tudo agora e depois nunca mais poder comer pão? Eu prefiro comer uma fatia de pão por dia. No meu caso, nem isso eu faço, porque eu sou mais cauteloso ainda. Como eu falei lá, é como brigar com fogo. Como brincar com fogo. Eu como uma fatia de pão, uma fatia de produtos refinados com glúten a cada 15 dias, a cada semana. Uma fatia não é nada, não tem problema, não tem nada. Mas não abusa da flexibilidade do corpo. É brincar com fogo. Então, os estudos variam aí na porcentagem de quantas pessoas têm sensibilidade ao glúten na população. Alguns estudos dizem 1, outros dizem 5% da população tem, varia de 1 a 5% em geral. Alguns estudos mostram 10%, 15%, mas a maioria, como esse relatório aí de 10 estudos que eu li para vocês, indica que 1 a 5% da população tem. Que não é desprezível, né? A gente está dando muita atenção aí, o vírusinho da moda aí, que representou menos de 1% das mortes em um ano. Ou seja, nada, 99% ninguém está nem aí, todo o resto ninguém está nem aí, e 1 a 5% da população tem sensibilidade ao glúten. Agora, você pode ter outras sensibilidades alimentares além do glúten. Aí o glúten, para quem não tem sensibilidade alimentar, causa inflamação intestinal, como eu falei. Então não abusa dessa flexibilidade, porque o intestino, como é uma toxina, ele afeta o intestino, só que o intestino regenera rápido. Então se você afetar um pouco, ele vai se regenerar. Se você afetar muito, ele não vai regenerar. Por isso que o glúten, quando você abusa, estoura o orçamento e destrói o intestino. Beleza? Então, vitamina D, muito bom para isso. Se você fuma cigarro, para de comer pão, para de fumar cigarro, comer todas essas porcarias. E, não tenho outros estudos aqui, mas acho que já falei demais, porque tem todos os componentes aí do FODMAPs também. FODMAP é um importante. Fruto-oligosacarídeo, FODMAPs. Esses inibidores de enzimas digestivas, todos esses antinutrientes dos grãos, né? A glutinina do germe de trigo também tem as proteínas. O trigo, 80% é glúten, para quem não sabe, 20% são outras. Esses outros componentes do trigo, muitas vezes, desencadeiam. Às vezes eles tiram o glúten da dieta e a pessoa continua desencadeando por esses componentes do glúten. Fruto-oligosacarídeos também, esses outros componentes da proteína do trigo, aliás. E esses FODMAPs aí vem sendo relatado na literatura também como um forte componente de resposta imunológica. Os FODMAPs, fruto-oligosacarídeos. Aí também tem as endorfinas, e as endotoxinas, como eu falei, os lipopolissacarídeos. Então, fica longe de spray, pesticida, fica longe de processado, fica longe de grãos. Come produto que não foi. Né? Os pesticidas o ser humano tolera, né? Em quantidades mínimas. Tolera, esse, como eu falei, esse outro pesticida é muito problemático. Então, você tem que evitar todos os processados e produtos derivados da agricultura. Beleza, pessoal? Então, voltando. Dieta carnívora, dieta low carb, dieta dos nossos ancestrais, você elimina todas essas possibilidades, beleza, pessoal? Se for criado a pasto, muito melhor ainda, a maioria dos gados são criados a pasto. Então, mas mesmo que não seja, você vai estar muito à frente de quem está comendo grãos e esses produtos todos os dias. Beleza, pessoal? Abraço.